Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar a fala do território brasileiro, só que a gente vai entender melhor como é que o território brasileiro foi construído, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles não encontraram o território brasileiro do jeito que ele é hoje. Na verdade, nem Brasil existia. Eles encontraram apenas um território onde futuramente se tornaria o território brasileiro. E aí a gente vai entender um pouquinho como é que o território do Brasil ele surgiu. No século XVI, em 1500, estava naquela fase da expansão marítima, onde os europeus, principalmente espanhóis, portugueses, britânicos, eles estavam à procura de novas rotas para colher especiarias em países diferentes, para aquecer mais ainda o mercado europeu, tá? Então, numa dessas, os portugueses acabaram encontrando um território onde hoje é o Brasil. Então, em abril de 1500, os portugueses encontraram o território brasileiro, ou melhor, o território onde futuramente seria o território brasileiro. E eles chegaram aqui e encontraram uma população nativa, que mais para frente, como nós vimos nas aulas anteriores, antes dessa paralisação, mais para frente os portugueses denominaram o nome dos nativos de índios, né, de uma forma a generalizar toda aquela população que existia ali naquele momento. A partir de então, passou por um processo de exploração, onde os portugueses recolheram a principal matéria-prima, que era o pau-brasil, até aquele momento. E em 1532, o território brasileiro começou de fato a ser ocupado, 32 anos após o chamado descobrimento do Brasil. Durante esse período, algumas outras nações acabavam também se dando conta de que existia esse novo território, que era um território atrativo porque dispunha de muitos recursos, e aí Portugal viu a necessidade de ocupar efetivamente o território a fim de protegê-lo, evitar que algum país invasor chegasse e roubasse a matéria-prima, rica matéria-prima que existia aqui. Então, num primeiro momento, os portugueses eles ocuparam a região onde hoje é o Nordeste brasileiro, principalmente pela Bahia, onde os portugueses chegaram no município que hoje é chamado de Porto Seguro. A partir de então, as atividades econômicas praticadas pelos portugueses iam ajudando a desenvolver aquela região. Lentamente, num processo muito vagaroso, de acordo com as atividades econômicas, o país foi tomando forma. Na página 350, a gente vê aqui dois mapas. Como era a ocupação no século XVI, depois como era a ocupação no século XVII. Então a gente já percebe mudanças. Pouco a pouco o litoral foi sendo ocupado e a partir do momento em que passavam os tempos, também crescia a necessidade de novas atividades econômicas, claro. No início ficou muito voltado para a extração do pau-brasil, como eu falei anteriormente, e no lugar do pau-brasil, no espaço vago que ficou na antiga Mata Atlântica, hoje restou algumas reservas, muito poucas. Aqui em João Pessoa nós temos reservas de Mata Atlântica, as únicas e raras existentes no Brasil. Então, no lugar onde antes era a Mata Atlântica, principalmente o pau-brasil, deu lugar a espaços para a plantação de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil da Índia, por ter um clima muito semelhante. Então, foi uma cultura, uma monocultura que deu muito certo, né? Pelas características físicas existentes no Brasil serem muito semelhantes aos da Índia. Então, a primeira atividade econômica que aconteceu aqui no Brasil foi a extração de madeira do pau-brasil. Logo após veio a monocultura de cana-de-açúcar, tá? Começando aí o ciclo do açúcar no Brasil. Pois bem, a partir de então, novas demandas foram surgindo no território brasileiro. Uma delas era a pecuária. E a pecuária ela não poderia ser praticada no mesmo espaço onde existia a cana-de-açúcar, por
se tratar de atividades que demandam um território muito grande, né? No caso da pecuária extensiva, necessita de grandes terras, então brigava mais ou menos ali com a atividade canavieira, que também demandava uma grande área, um grande território. Qual era a solução? Ir mais para o interior. Isso do Nordeste e depois, consequentemente, o território brasileiro como um todo. Então o Brasil começou a ser ocupado pelo litoral e pouco a pouco foi sendo ocupado o interior, com agora uma atividade econômica diferente, agora a questão da pecuária. Então caminhos foram sendo criados, cada vez mais se afastando do litoral, e o interior do Brasil começou a ser ocupado primeiramente pela atividade da pecuária. Posteriormente, outras atividades econômicas foram sendo utilizadas no intuito de ocupar mais para o interior do Brasil. No século XVII, uma outra área também muito importante foi sendo ocupada, que foi a área da Amazônia, tá? Pelas chamadas drogas do sertão, certo? Na página 351, vai falar um pouquinho sobre a questão dos indígenas aqui no Brasil. Estima-se que o número de indígenas que habitavam aqui no Brasil gerava em torno de 8 a 10 milhões de indivíduos. Hoje em dia sobra um pouco menos de 1 milhão. Grande parte desse número reduzido de índios que existem hoje no Brasil foi por conta da própria época da colonização, onde vários indígenas foram mortos, por conta da truculência dos colonizadores portugueses e por conta também de doenças que foram trazidas da Europa para o Brasil. Muitas doenças que não existiam aqui no Brasil anteriormente. Então isso aí causou uma letalidade muito grande entre os índios aqui, que não tinham o antídoto natural, como era comum de acontecer. Quando um nativo adoecia, eles buscavam remédios na própria floresta, só que para situações que eles já estavam acostumados. Não nesse caso. As doenças trazidas da Europa para aqui, né, naquela longa viagem pelo mar, acabavam tendo uma letalidade muito grande. Então muitos indígenas acabaram falecendo doentes e sem a menor chance de cura por conta dessa situação nova que eles estavam vivendo. Então os índios eles estavam localizados por todo o território brasileiro, certo? Inclusive aqui na Paraíba também. Os nativos eles estavam divididos aqui no Brasil em mais de 1000 povos. Eram 1000 costumes diferentes, dialetos diferentes, enfim. Era uma variedade muito grande de nativos que viviam aqui no Brasil. Hoje em dia, segundo a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, os índios representam 0,42% da população brasileira. Isso segundo dados do Censo Demográfico de 2010. Tá? Então, é uma representatividade quase nula da quantidade de descendentes desses nativos que viviam aqui no Brasil na época do descobrimento. Tá? Então, é um número muito ínfimo, muito pequeno. Na página 351 também está mostrando dois mapas de como estava a ocupação do território brasileiro no século XVIII e no século XIX também. Então, a gente percebe a diversidade de atividades econômicas existentes. Antes a gente ficava resumido apenas a questão da agricultura, da pecuária. Hoje a gente já vem a questão da extração. Hoje não. Nessa época a gente já via a extração de minérios, como ouro principalmente. Isso aí ajudou a fundar o futuro estado de Minas Gerais, por exemplo, justamente por conta dessa questão da exploração do ouro. Também atividades como o café, como o mate, o cacau, ouro e diamantes, né? A pecuária e a cana-de-açúcar também que continuaram fortes durante esse período, certo? Então o Brasil pode perceber que ele foi sendo criado, o seu território foi sendo formado através das atividades econômicas. Surgia necessidade, a atividade econômica era praticada no território e o território ia sendo formado, juntamente com as cidades, tá? Então as cidades foram sendo formadas também, grande parte por conta da questão das atividades econômicas, certo? Por fim, hoje, na atualidade, na página 352,
a gente vai ver que o território brasileiro está organizado da seguinte forma. Nós vamos ter no mapa, com a legenda aqui especificando, algumas atividades. Olha só. A área verde representa para a gente que são áreas com atividades extrativistas. A área amarela é a agricultura agropecuária de alto consumo, ou agricultura de subsistência. Aquela agricultura feita para sustentar a própria casa, são pequenos agricultores. E aí a gente percebe que se predomina mais na região nordeste. A gente tem também a área de um comércio muito diversificado, que está em lilás, e temos também a área de comércio e serviços. Praticamente as principais capitais brasileiras vão se destacar nessa atividade de comércio e serviço. João Pessoa não está diferente disso aí não, certo? Então, o Brasil ele está dividido em 3 grandes grupos. A gente tem a parte predominantemente extrativa, a gente vai ter a parte de agropecuária de consumo, a agropecuária comercial e a quarta parte, que é a de comércio e serviço. Então, o Brasil hoje ele está dividido dessa forma e você pode perceber a divisão espacial através do mapa na página 352, ok? A partir da página 354, a gente já vai ter as atividades, tá? Então vocês vão responder essas atividades aí. A gente vai ter um momento que a gente vai corrigir essas atividades. Quando a gente voltar às aulas normais, presenciais, nós vamos dar o visto nas atividades, certo? Então, qualquer dúvida, manda pra gente que a gente tenta tirar a sua dúvida através de vídeos ou explicações. E eu espero que vocês se cuidem, fiquem em casa, obedeçam as normas, né? Que vocês estão vendo aí na TV, em todas as mídias. Que em breve a gente vai voltar a estar junto, tendo aulas presenciais. E aí a gente vai matar a saudade um pouquinho, beleza? Então, até a próxima aula.